Fala galera dos 8 bits! Na sessão 15 do workshop a gente trabalhou os efeitos sonoros do nosso jogo. Liga lá seu MSX, que depois da vinheta eu mostro pra vocês como foi. Fala galera dos 8 bits! Na sessão 15 do workshop a gente trabalhou os efeitos sonoros do jogo. A gente trabalhou o som da cobrinha se esfregando na grama, da cabeça dela explodindo, dela comendo a maçã, de progressão de níveis, foi bem bacana. Vocês sabem que essa é uma série que já está acontecendo há algum tempo, esse é o 15º episódio já. Se vocês quiserem dar uma olhada como que aconteceu o desenvolvimento até agora, vale a pena dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem um link para todos os episódios. Vocês podem acompanhar a série desde o início. E vale lembrar que todo workshop ele é totalmente gratuito. Mas se você quiser reconhecer o trabalho, eu vou deixar aqui do lado alguns canais que você pode usar para colaborar com o projeto. Por fim, você também pode ajudar da forma tradicional aqui no YouTube. Dá um joinha no vídeo, não fica com vergonha não, vai lá dar um joinha no vídeo, se inscreve no canal para receber os novos conteúdos quando eu for postando. Né? E faz comentários aqui embaixo também, vai ser bacana ver o que vocês estão achando a respeito da série. Vamos lá ver como foi, pessoal? Bom, pessoal, esquema padrão, né? Então quem está participando me dá o direito de usar as imagens, sons, source code, de tela, avatar, tudo, para eu colocar, editar o vídeo e colocar no YouTube, tá? Hoje o que a gente quer fazer é trabalhar nos efeitos sonoros do nosso programa, tá? Não tem musiquinha, então não vai ter uma rotina que vai ficar tocando o som o tempo todo. Vocês são incrivelmente encorajados a tentar fazer. Eu já vi que tem gente trabalhando com tracker ali, né? Então, vocês têm condição aí de fazer a busca aí e se desenvolver nisso. Mas eu vou dar os exemplos aqui de coisas mais simplesinhas, né? Usando aí todo o conhecimento que o nosso amigo Pablo passou pra gente 2 semanas atrás. Então, o que a gente vai fazer hoje é colocar os efeitos sonoros no nosso programa, tá? O primeiro som que a gente vai fazer é o da cobra se arrastando pelo chão. Então a cada movimento a gente quer que ela faça um. Não sei se vocês escutam aí. Um barulhinho assim. Aí qual que é a estratégia então que a gente vai usar em termos do PSG aqui no jogo, tá? A gente vai usar o canal A para fazer o movimento da cobra. Basicamente ele é um som composto de ruído. E usando a envoltória 4. O que é a envoltória 4 aqui? A envoltória 4 é essa aqui, ó. Acho que é essa, né? Não. Envoltória 4. Essa aqui, ó. Envoltória 4. Ele começa um barulho, um sonzinho de volume 0, sobe até o volume máximo, aí depois cai e termina o som. Então ele vai fazer um ruído e vai fazer um e parar bem rapidinho. Então a cada vez que ela se mexe, ela faz assim e vai se mexendo, tá? O que mais que eu adotei aqui? No canal B eu vou tocar o som da maçã sendo comida. É só um pim, né? Então ele é um tom, não é um ruído, e eu vou controlar o volume pelo jogo, tá? No canal C a gente vai fazer o som de level up na hora que a gente passa de nível, né? Então ele é um barulhinho que ele faz quando passa de nível. Ele também é um tom, vocês vão ver que são vários tons. E o volume também é controlado pelo jogo, tá? E quando a gente tem a explosão, aí eu pego o canal A, B e C juntos, e aí a gente não vai controlar o barulho pelo jogo, vai ser o barulho controlado pela própria envoltória 0, né? E a envoltória 0 ela é o contrário da envoltória 4, onde ela começa com um barulho no volume máximo e depois cai. Então ele faz um barulho, é uma explosão que começa lá em cima, pá, e cai o volume, tá? Então o que acontece? No PSG a gente não tem, durante o jogo a gente não tem nenhuma colisão de sons, né? Que a gente precisa escolher entre tocar um som ou outro. A gente tem 3 tipos de som, a gente pode tocar os 3 ao mesmo tempo, por causa do A, do B e do C. E quando a gente bate a cobra, ele faz um barulho de explosão, ele usa os 3 canais, mas aí a gente não faz os outros barulhos e pronto, né? Porque está acabando o jogo mesmo, ponto final, tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui? Lembra que a gente tem o tiles.h, o screen.h, agora a gente vai fazer o sounds.h. Então aqui, ó, vocês vão no header files, adiciona, new item, vem aqui, em Visual C++, fala header file aqui, e aqui no header vocês deem o nome de sounds.h aqui, ó. Tá? Aí ele já vai criar o arquivo, ele vai estar com o nosso famoso pragma once ali, né? E aí a gente vai criar essa constante game sound, que ele já vai deixar quase assim, vai deixar o PSG configurado para a gente só ir disparando as coisas durante o jogo. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem a configuração aqui de frequência para o canal A, que vai ser o movimento. Esse cara aqui é noise, então não importa. Para o canal B, ele vai ter o tom de comer a cobra, então a combinação desse 255 com 0, comer a maçã, desculpa, a combinação desse 255 com 0 da frequência. Lembra, isso aqui ele não é a frequência, ele é o período, tá? Então a frequência é o inverso desse número de 16 bits aqui, composto por esses 2 bytes. Né? Aqui a gente tem uma frequência do level up, mas a gente vai ficar mexendo nessa frequência aqui várias vezes, vocês vão ver como vai acontecer depois. Né? Aí tem a frequência do ruído, porque a gente vai usar no canal A, e aí tem o mixer, né? Então esse 49 aqui põe põe ruído no A, põe tom no B e tom no C. Aí a gente tem os volumes, que o 16 vai ser o 16 é esse bit aqui do 16, o que é? É o bit 4, né? É o quinto bit. É o primeiro bit do nibble seguinte. Esse bit ele significa use a envoltória. De 0 a 15 são os valores de volume se você for controlar o volume na mão. O número 16 é use o volume da envoltória. Né? E aqui a gente tem a frequência da envoltória. Aí o A e o B, eles estão com 0 mesmo, porque a gente quer manter o volume baixo, a não ser quando a gente for usar esses canais. Lembra que eu falei que esses canais a gente vai controlar o volume na mão. Tá? O primeiro bit é o bit menos significativo do segundo nibble, né? Isso, é isso mesmo. Tá? Então, beleza. Colocamos esse cara lá. Aí o que a gente vai fazer? Vamos incluir o header sounds.h no nosso programa principal, com aquele nosso querido include. Tá? Então vamos lá no MSX App, aqui embaixo a gente coloca o include. Né? E vamos inicializar então o PSG lá na função game, tá? Utilizando essa constante que a gente acabou de criar aqui no sounds.h, que é a game sound. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, initialize sound. E aí o que eu vou fazer? Lembra, a gente tem 13 registros no PSG, a gente tem 13 valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou fazer um for para ir unsigned char i igual a 0, né? Eu poderia fazer i menor do que 13, mas eu vou manter o padrão que a gente sempre usou aqui e fazer o size off de game sound, porque aí ele conta certinho, lá tem 13, é a mesma coisa, né? E eu vou falar aqui i++ para ele ir contando, né? E aí o que a gente vai colocar aqui? A gente simplesmente vai fazer um PSG write, que é uma função da Fusion C, falando assim, olha, coloca no registro i do PSG, que está sendo contado ali no for, o valor de game sound i.
Certo? Então ele só vai contar ali, vai pegar aqueles valores um por vez e vai cuspir ali para o PSG, um em cada registro. E aí ele vai estar com o PSG inicializado, como o nosso esquema de som é simples, está quase tudo pronto já, só nessa tacada. E aí o que a gente faz? Após desenhar a cabeça da cobra, configure a envoltória, disparando um novo efeito sonoro. A cada movimentação da cobra, a gente vai disparar um novo efeito sonoro, simplesmente reconfigurando a envoltória. A gente está usando essa envoltória 4 aqui, né? Então na hora que a gente fizer o Alt no PSG ali, a gente configurar esse registro de novo, ele vai gerar essa envoltória e vai morrer de novo em 0 no volume. Né? Então cada vez que ela se movimenta, a gente dá esse triângulo aqui, espera a próxima movimentação, dá o triângulo, e assim ele vai fazendo o barulhinho a cada movimento da cobra. Vamos ver como que a gente faz isso então. Vamos ali no nosso Snake, na movimentação da cobra, esse cara aqui, ó, draw, na movimentação da cabeça, certo? Então a gente tem o VPoke aqui, embaixo do VPoke a gente simplesmente vai falar, olha, PSG Write, escreve no registrador 13 que controla a envoltória, ó, o registrador 13 controla a envoltória, eu quero uma envoltória 4. E aí todo mundo que estiver usando, todos os canais que estiver usando a envoltória vão ser disparados novamente. Tá? Então vamos compilar o nosso programa. E já deu pau na minha compilação aqui por algum motivo. Vamos ver o que aconteceu aqui. É em minúsculo. Vamos ver. Eu acho que o outro também está com maiúsculo, né? 376 minúsculo. Vamos ver o que ele reclama agora. Cana, quase tomei um soco no ouvido agora. Por quê? Ah, ele fez o barulhinho. Legal. Aqui, ó, ele está dando no meu, ele está dando uma conversão aqui. O que está acontecendo? É porque você colocou a mesma coisa que eu tinha, os warnings. Ele não vai funcionar. Ele vai funcionar. Ele vai funcionar porque está usando o valor literal. O problema, eu acho que esse valor literal aqui é 80. Ele tá, na hora que eu somo 1, olha lá, 80. Na hora que é o último valor. É só selecionar tudo e colocar um typecast para int que resolve. Mas... Puxa vida. Não queria fazer esse typecast aqui. O que você está falando é fazer um int assim, certo? Isso. Estranho. O meu tá assim e não show não. Deve ter habilitado alguma coisa, mas funcionou pra mim. Isso aí resolve. Pra mim resolveu aqui também. Por quê? Porque o que acontece... É porque quando ele vai converter o valor que tá em Tiles Snakehead, a variável não, né? A macro que ele está substituindo, ele que define que tipo ela vai ser. Isso. Então ele define com um tipo diferente. Então ele dá esse conflito. Exato. E aqui o VPoke, ele deve estar... Se ele tem aqui fácil. Ele está com Unsigned Char. Depois eu vou ter que dar uma olhada, enfim, tem umas coisas a mais no meu ali. Tanto o int como o unsigned char vai funcionar. Isso. Mas tem que fazer o typecast para evitar o warning. Exato. Você assume que é signed se não criança. Exato. Enfim, e no de cima ele não deu o problema. Talvez porque o de cima... Porque o de cima é int já. O que é int? Como ele não faz nenhuma operação, Então o que o eu faz? entendi. O problema... Ele consulta, o problema é a operação. A operação não é aqui. Tá bom, tá jóia.
O Danilo, na verdade aqui 80, que é o Tiles and Head, é 128, é o último ali do Exato. Signed. Na verdade... 81 ele já não sabe se é 0 ou se é 129. Então, exato. Mas o que acontece... o 80 ele já é negativo, né? E menos 127 é mais 128. É o último. Então, só que o 80 não, ele já é o menos 128. Verdade. Enfim. Tá bom. Não, mas o problema é esse mesmo. É por causa desse int aqui. Mas não é na operação, cara. Porque se fosse na operação... Eu tô fazendo primeiro a operação, depois fazendo o cast. Então a operação tá funcionando. O problema não é na operação. Não, mas é quando acontece a operação, o compilador muda o tipo do valor retornado. Entendi. E é isso que muda. Por isso que dá erro nesse e não dá no anterior. Entendi. Bom, enfim. Tá resolvido. Alguém tá com problema? Vocês rodaram o programa? Funcionou pra vocês ou não? Fez barulhinho? Sim. Ô Danilo, o PSG Write que tá dentro do for tá dando problema, o de fora não. Qual o problema que tá dando? Ele fala erro 12, valid object not a function. A sua linha tem algum problema de sintaxe. Qual que tá dando problema? O que tá dentro do for? Esse aqui? É o que vai fazer a inicialização. Olha se tá igual Isso. aqui. Write. Um colchete. Ah, é um número 1 ali ou é o Não, I. no começo? I. Ah, eu coloquei entre parênteses o game sound, eu acho. Exato. Se você colocar um parênteses aqui, essa aqui é a sintaxe de você chamar uma função. Isso aqui vira o parâmetro da função. Na hora que você coloca o colchete, ele vira o índice do seu array. Perfeito. Deve ser isso. Certo? Bom, vamos lá então. Vocês conseguiram fazer funcionar? Eu entrei no meu aqui e matei. Funcionou de vocês? Não? Fez o barulhinho? Ô Rodsick, fica imaginando o barulhinho aí, tá? Tranquilo. O meu tá com barulhinho. Eu acho que vocês não escutam meu barulho, né? Ô Danilo, o meu não funcionou. Se voltar no for seu lá, só pra ver onde você colocou ele. Eu acho que eu coloquei no lugar errado. Tá. Tem que colocar onde? Onde tem que colocar ele? Eu coloquei aqui no main, depois no main ele seta os modos de vídeo, constrói as fontes, constrói os tiles, né? E eu coloquei aqui já para ele inicializar o som. Vocês poderiam pegar esse código aqui, colocar uma função à parte e chamar initialize sound, sei lá entendeu? Para ficar bonitinho aqui na main sem grandes códigos. Mas eu enfiei o código aqui mesmo. Tá? A gente poderia fazer aqui. Não vou fazer não. Mas poderia passar isso aqui e colocar dentro de uma função. Tá? Como esse aqui é simples, esses dois aqui eles são mais complexos. Como esse aqui é muito simples, eu acabei colocando aqui mesmo. Vocês não escutam o meu som, né? Não. Tá, então eu estou escutando o barulho da minha cobrinha aqui agora, tá? Então o que a gente vai fazer agora é o som de comer as maçãs. Tá? Esse vai ser um pouquinho mais complexo porque a gente não está usando a envoltória, então a gente vai ter que fazer a nossa própria envoltória, né? A gente vai ter que controlar o volume desse som. E o volume desse som a gente vai controlar da mesma forma que a gente controla movimentos, né, em vários frames, o volume aqui a gente vai controlar também em vários frames diferentes. Então a gente precisa ter as variáveis para controlar esses eventos frame a frame. Então vamos criar as variáveis. Uma é a booleana apple eaten, quer dizer a maçã foi comida, que vai ser true ou false. E uma unsigned char apple eaten frame, para a gente contar os frames logo após que a maçã for comida, para a gente controlar o volume. Tá? Como são poucos frames que isso acontece, uma char é mais do que suficiente. A gente vai contar aí, não sei se 10, 15 frames, 16 frames. 16 frames, a gente simplesmente vai diminuindo
ou aumentando o volume a cada frame. E como a gente tem 16 níveis, eu coloquei 16 frames, um nível por frame mesmo e pronto, tá? Então vamos criar essas duas variáveis aqui lá no começo do nosso programa. A gente vem aqui. Então é o mesmo tipo de variável que a gente tinha, por exemplo, para EdenApp ali. Lembra que a gente tinha essa EdenApp e a gente tinha EdenAppFrame. Aqui é a mesma coisa, Apple Item, né, e Apple Item Frame. Tá? Uma fala se está ativo ou não o processo de comer maçã, e a outra fala em que parte do processo a gente está. Daria para fazer com uma variável só? Daria. Né? Eu quis separar em duas para ficar mais limpo o código, porque a gente tem uma booleana, tudo. Mas daria para você simplesmente controlar aí no frame, coloca um valor, sei lá, 255 para não ter nada, né? E de 0 a 15 são os frames que é a contagem do frame quando acontecer. Então é perfeitamente possível fazer com uma variável só. Eu fiz com duas aqui só para ficar mais limpo o código, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos inicializar a Apple Item quando a gente inicializa as variáveis do jogo. A Apple Item Frame a gente não precisa inicializar, por quê? Porque a gente vai inicializar ela toda vez que a gente comer uma maçã. Então não precisa ser inicializado quando o jogo começa, tá? Então eu vou vir aqui na inicialização lá da game, initialize game variables, eu vou colocar aqui Apple Item igual false. Né? Aí lá no evento que a gente já tem que ele come a maçã, né, que a gente testa se o conteúdo daquela posição do jardim é uma maçã, a gente já tem o drop apple, né, a gente vai adicionar essas duas linhas aqui. Ó. Então, aqui, ó. Se for o tile apple aqui, na verdade a gente tem bem mais coisas do que estava lá. A gente já tem mais um monte de coisas aqui, né? Posso vir aqui no final mesmo e falar, olha, comi uma maçã e eu estou no frame 16. Eu achei mais fácil fazer de começar no 16 e ir até o 0. Não me lembro mais o detalhe, mas a gente já vai descobrir. Do que começar no 0 e ir até o 16. Tanto faz. E aí fica o desafio, né? Sem olhar o código abaixo, monte a rotina do efeito, diminuindo o volume do canal a cada frame. Então é por isso, ó. Porque a cada frame eu vou diminuir o nome do canal. Então o Apple Item Frame, além de contar, ele também já me dá o quê? O volume do canal naquele frame. Se eu vou diminuindo um a um, no primeiro ele começa, a gente diminui, começa com 15, aí no próximo frame diminui e fica 14, aí no próximo diminui e fica com 13, e assim vai até chegar no 0. Tá? Então esse é o desafio, vocês conseguem montar essa rotina com esse efeito usando as variáveis que a gente já criou? Alguém quer arriscar? Primeiro, onde é que é? Onde que a gente tem que ir para colocar essa rotina? A gente tem um lugar que a gente fica controlando, a gente tem que o programa passa uma vez por frame, certinho, está prontinho para a gente executar, testar o que está acontecendo e executar uma coisa por frame. Aonde que é isso? Vocês lembram? Aqui embaixo, ó, na rotina do game mesmo, ó. Here we will add the animation and sound effects routine. Né? Então aqui ele vai passar uma vez por frame e aqui a gente adiciona todas as nossas rotinas de animação, de efeitos sonoros que forem acontecendo no programa, vai passar aí uma vez por frame, a gente vai ter a oportunidade de testar se a gente precisa fazer alguma coisa, o que precisa fazer a gente faz. Então aqui a gente está testando se precisa fazer o efeito de mudar de nível, aqui a gente está testando se precisa fazer o efeito da colisão, né? E a gente vai começar a colocar mais coisas aqui. Tá? Então vamos falar aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o Apple Item Sound Effect. Né? E aí aqui a gente testa if Apple Item
que é a variável booleana, que foi setada quando a gente testou ali a colisão com a maçã, o que a gente faz nesse caso? Que canal que a gente quer diminuir o volume? A maçã é no canal B. A gente quer começar com volume alto e ir diminuindo o volume a cada frame. Qual que é o registro aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse cara aqui é onde o registro 9 do PSG, a gente quer colocar o volume do som da maçã. Ah, Danilo, não precisa configurar a frequência? Não precisa, porque a gente já deixou configurado aqui. Certo? Então a gente só realmente precisa mexer no volume. Então como que a gente faz? Se a maçã for comida, a gente fala, olha, eu quero escrever no PSG, no registro 9 do PSG, o quê? Menos Apple Item Frame. Ou seja, ele vai diminuir, ele começou com 16, a gente diminui, porque não pode jogar 16, né, é de 0 a 15, então a gente primeiro diminui, depois pega o valor, por isso que esse menos está antes. Então ele vai fazer o Apple Item Frame passar 16 para 15 e vai cuspir o 15 lá para o PSG. Certo? Em Até seguida... chegar em 0. Oi? A gente vai fazendo isso aí até chegar em 0, não? Vamos segurar. Vai fazendo isso até chegar em 0. Né? Então cada vez que ele passa por aqui, ele diminui 1 e a gente precisa parar no 0. Como que a gente faz para parar no 0? A gente não pode, tem que transformar o Apple Item para false se o Apple Item Frame chegar no 0, certo? Então vamos fazer isso. Apple Item recebe o que? Apple Item Frame maior que 0. Compilem o programa como uma maçã e vejam se vocês têm um efeito sonoro aí. Ó, eu tô com o barulho da grama. Pra mim fez o pin aqui. Pra mim tá fazendo o pin. A colisão ainda faz o bip. Pra vocês funcionou ou não? Tá fazendo som. Tá fazendo? Eu tô vendo se tá diminuindo aqui. Diminuindo é só naquela. É o efeito que dá naquela comida. Não é que cada maçã vai ficar um som mais baixo, né? Não, então... eu tô tentando perceber porque o som do movimento dela tá muito alto. Ah, entendi. Bom, aí você pode, se você quiser regular isso de forma diferente, você pode... Deixa eu ver. Não dá, porque o barulho do movimento está na envoltória, né? Na envoltória. Não dá para pôr mais baixo. Mas ele faz, se você... o que você pode fazer, ó, para verificar a diferença, você pode vir aqui, ó, e comentar essa linha aqui, ó. Ou senão, você vem aqui e coloca 15. Se você vier aqui e colocar 15, ó, ele vai... Você só precisa fazer isso na primeira vez. Mas se você ficar cuspindo 15 toda vez, também não vai mudar nada. Então ele vai dar um efeito sonoro diferente do que esse pim. Ele vai fazer um pi e parar. Né? E aqui vai continuar funcionando da mesma... Você tem que colocar um menos aqui, desculpa. Menos, isso. Tá? Aí ele diminui aqui e testa se é maior que 0 e vai parar também. Né? Aí ele vai dar um efeito um pouquinho diferente, sem fazer o pim. Né? Vai ser um pi, não vai ter o M no final. Vai ser pi, não vai ser pim com M. Então, cara, tá muito legal. Deixa eu ver como que fica aqui. Vocês não vão escutar, mas eu quero ver como que fica agora. Parece um trem desgovernado aqui. Um trem desgovernado? O barulhinho do... parece mais barulho de trem mesmo. Não é porque ela tá grandona aqui, eu tentando me aguentar.
Então, ó, na verdade o que eu falei é ele vai fazer o pi aqui, mas vai ficar eterno, porque não tem o 9,0. Então tem que testar aqui, para fazer ele parar, tem que testar verificar se esse Apple item virou false, na hora que ele virar false, fazer o 9,0. Tá? Mas vai dar um efeito diferente. Aqui no meu ficou disparado para sempre, não é o que a gente quer. Então eu vou voltar aqui como que estava. Não, tá perfeito. Ô, Danilo, Oi. aqui deu certo. A única coisa que eu achei estranha é que na primeira vez que eu tô jogando, eu tenho o som da cobra se mexendo e tenho o som das maçãs. Quando eu morro, da próxima vez que eu recomeço o jogo, eu não tenho mais o som da cobra se mexendo. Não sei se é porque eu coloquei um barulhinho na explosão, eu tenha matado alguma coisa do PSG. É o bip da explosão. Quer dizer, o seu barulhinho é o bip, não é? Eu coloquei um barulho especial na explosão. Ah, então, certamente é isso. Eu teria que no início de cada reinício... Não, cara, até eu falei uma coisa pra você, eu falei uma coisa errada pra vocês. Ao invés de colocar aqui, ó, em vez de colocar essa inicialização no começo do jogo, coloque no começo da função game, porque a gente vai fazer uma explosão e vai destruir essa configuração. Então isso está errado mesmo, desculpa. Isso foi. Então tem aqui initialize game variables, aí você tem initialize snake, initialize difficulty, aí depois você pode falar initialize sound. Agora sim vai resolver o seu problema. E aí simplesmente pega aquele trecho de código, aquele for que a gente colocou lá no main e tira ele de lá e coloca ele dentro da inicialização da função gain. Então tira lá do main, né? Isso. Eu não sei porque que eu falei para vocês colocarem no main, tô louco. Vê se funciona o som na segunda vez aí agora. No segundo jogo. Ó, primeiro jogo, pra mim tá funcionando. Fez o bip, fez o barulho da cobra, fez o barulho da maçã e fez o bip. Voltei. Tá fazendo o barulho certinho aqui. Ó. Os dois barulhos e o bip. Notem que esse já foi um trabalhinho um pouco maior do que o movimento da cobra no jardim. No movimento da cobra no jardim simplesmente disparou a envoltória e ele resolveu. Aqui a gente já teve que controlar o volume na mão mesmo. Deu certo, Fábio? Certíssimo. Podemos ir? Manda bala. Aqui deu certo pra mim também, Danilão. Obrigado. Beleza, cara. Valeu. Então agora o que a gente quer fazer é o som da progressão de Edens, né? De níveis. Então o objetivo, fornecer informação sonora do evento da mudança de Eden. Vamos definir aqui as regras que a gente quer fazer. Como que a gente quer fazer esse efeito? Deixa eu explicar para vocês. O que a gente vai fazer, senão o código não vai fazer sentido nenhum. Na mudança de Eden, um efeito sonoro de 1 segundo será emitido, alternando tons entre frames pares e frames ímpares. Tá? Então, a gente não vai estar tocando um tom só. A cada frame, a gente vai trocar a frequência. Tá? E aí, no frame ímpar, a gente vai tocar uma frequência aleatória, colocando um valor aleatório entre 0 e 255 no registro 4 do PSG. Né? Se a gente olhar aqui no nosso código, registro 0, 1, 2, 3, 4, é esse 40 aqui. Ó. E no frame par, a cada frame par, a gente vai colocar um valor decrescente de 60 até 30 no registro 4 do PSG. Então aqui a gente vai colocar de 60 a 30. Então ele vai ter um valor aleatório 60, um valor aleatório 59, um valor aleatório 58 até chegar no 30. Na hora que chega no 30, deu 30 números em cima, 30 números embaixo, são os 60 frames que a gente tem no segundo aqui. Tá? Por que o valor aleatório? Para ele fazer um barulho diferentão assim mesmo. E por que eu resolvi fazer esse aqui? Porque geralmente em jogo, quando você tem a progressão de alguma coisa, você passa de nível, você pega um bônus, você pega uma vida, você tipicamente tem um som que a frequência sobe para dar um efeito de felicidade, né? Ele faz, então aqui ele vai fazer né?
Só que misturado com isso, vão ter tons intercalados aqui fazendo um barulhinho. Se a gente coloca só tons, ele fica um monte de barulho sem sentido. Brrr, né? Só tons aleatórios, desculpa. Ele fica um valor sem sentido, mas alternando eles com um valor que sobe, ele dá uma sensação de progresso mesmo, que você foi para cima, que você foi para frente. Tá? Eventualmente dá para fazer ao contrário também, colocar uma frequência para baixo, né? Sendo uma frequência decrescente no tempo, e aí dá uma sensação de perda, alguma coisa assim. Né? Aí vocês podem fazer os testes aí e colocar os sons que vocês quiserem também. Né? Mas eu determinei essa regra aqui para o jogo. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Adivinha? Vamos criar uma Hidden Up Sound, né? Para a gente armazenar o valor a ser colocado no registro 4 do PSG. Ah, Danilo, cadê a variável booleana? A gente não precisa controlar se está fazendo o adding up ou não numa variável booleana? Sim, a gente precisa, mas a gente já tem ela, lembra? É essa adding up aqui, ó. Ah, mas esse efeito aqui é o efeito visual. Não foi mal, a gente põe junto aí. É o adding up, os dois duram 1 segundo, né? A gente faz, ó, tá vendo? Ó, eles duram 1 segundo também. Então, todo o controle booleano do frame já estão prontos para a gente. A gente só precisa agora ter uma variável de controle para controlar o valor que a gente vai colocar no registrador 4 do PSG. Então, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, um unsigned char hidden up sound. Na hora que a gente descobre que precisa de mudar de nível, não é na hora de fazer a animação lá embaixo. Quando aquela nossa variável weight moves chega a 0, lembra? Então a gente já tem esse controle aqui, ó, que controla o adding up, controla o adding up frame. A gente só tem que colocar o adding up sound e ajustar o volume do canal C para o máximo. Então, no PSG 10, vamos aqui não, cadê? No PSG, no registro 10 do PSG, é esse aqui, ó, são os volumes que a gente vai usar. O A está com 16 mesmo, que é para usar envoltória. O B é da maçã, a gente não vai mexer nele. O C é do level up, a gente vai colocar ele no máximo, que é 15. Então a gente precisa colocar essas duas linhas aqui na hora que a gente vai mudar de nível. Descobre que tem que mudar de nível. Então vamos achar esse código no nosso programa aqui. Tá aqui, ó. Tem o adding up frame, e a gente inicializa também o sound, que é o valor que vai lá para o registrador de frequência do canal C. A gente põe 60 e a gente já aumenta o volume, porque agora a gente vai fazer barulho. Né? E agora, lá na nossa rotina de controle de efeitos, que a gente já tem o adding up, a gente tem que adicionar aqui também os comandos para gerar o nosso som. Então, ó, aqui a gente já tem um controle se o frame é par ou ímpar para fazer a animação visual, certo? Então, aqui nesse cara aqui a gente está falando de frames ímpares que tem o último bit em 1, que a gente coloca um random color, e no mesmo lugar onde a gente coloca uma cor aleatória, a gente vai colocar um som aleatório aqui também. Tá? Então, além desse vpoke aqui, a gente vai ter um PSG write no canal 4, é o canal do período, que é o inverso da frequência. Nesse registro aqui, a gente vai colocar um valor aleatório. Eu simplesmente venho aqui e coloco o range, porque esse range já vai me dar entre 0 e 255, que é o que o registrador 4 do PSG ele aceita ali, certo? E o write é com um minúsculo. Nos frames pares, eu vou colocar a próxima cor para o efeito visual, e aqui o que eu vou fazer?
eu vou fazer o frequência up sound effect. Já tá aqui. Tá? Então a gente vai subir e subindo a frequência. Para subir a frequência, o que a gente faz? A gente faz o PSG write no registrador 4 também, mas o que? O adding up sound, que a gente configurou com 60 e a gente quer fazer ele ir descendo até 30, né? E aí eu já coloco aqui um menos menos para ele decrementar, a próxima vez tem um valor menor. Certo? E aí a última coisa que eu preciso fazer é o quê? Quando terminar, eu preciso desligar o volume. Que eu liguei lá em cima, não mexi em volume aqui, só em frequência. Então, eu só vou colocar if tudo isso aqui, né? Na verdade, é o próprio resultado do adding up. Se o resultado disso aqui for falso, quer dizer que acabou o efeito, o período, né, o evento do adding up. Né? Então, eu já parei de tocar, fazer toda a animação sonora, animação visual. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui é falar um PSG write no canal 10, que é onde a gente tinha colocado o volume 15 lá em cima. Aqui a gente coloca o volume 0. Tá? E aí, como o adding up está indo para falso, também ele vai parar de passar aqui. Nas próximas vezes que ele vier aqui, não vai mais passar aqui. Alguém não entendeu o que eu falei aqui? Peraí. Foi. Eu vi o range, tá? O decremento ali, ele vamos colocar seria de 60 até 30, né? Isso, ele vai cuspir 60. Veja, o menos menos está depois, né? Então, se o menos menos está depois, primeiro ele pega o valor do adding up. Então, a primeira vez que ele passar aqui vai ser 60. Vai colocar 60 no registrador 4. Em seguida, ele já vai fazer menos menos, vira 59. Da próxima vez, ele vai passar no de cima, fazer um barulho aleatório. Aí, na outra vez que ele for passar, ele vai entrar aqui de novo, já está com 59. Ele cospe 59 para o canal 4, para o registrador 4, e faz o menos menos. Aí, a próxima, vira 58. A próxima vez que ele passar, ele vai passar aqui porque vai ser frame ímpar. Na próxima, ele vai passar aqui, vai cuspir 58 e vai para 57. E assim vai até chegar o adding up de 60 frames aqui. Que vai chegar ali no 30, 31. Não faz mal, tudo faz. Se não chegar no 30, não tem problema. Né? Na hora que ele chegar em 60 frames, ele desliga o som, o adding up vai para false, ele para de passar aqui, o barulho para, e a animação também para, e o jogo continua. Entendi. Tá? Aí quando ele entrar de novo, começa tudo de novo dos 60. Exato. Porque lá em cima ele configurou para começar de novo em 60. Mais um desafio para vocês. Insira um bloco de código para executar o som de explosão da cabeça. Né? É só fazer o que a gente já fez antes. Ah, então, como que vocês fariam isso aí? Eu colocaria lá na colisão, né? Lá na colisão. Onde que é a colisão que você está falando? No animação. Então, não precisa ser da animação, porque aqui a gente vai fazer tudo de uma vez só. Né? Então, na hora que a gente testa e percebe que aconteceu a colisão, a gente já pode executar tudo dele aqui. Porque a gente não vai ficar precisando testar frame a frame, fazendo uma coisa por frame. Como a gente está delegando, vamos voltar aqui ó, no sounds.h, a gente está delegando todo o controle do volume para a envoltória. Olha lá, ó, é 16. Os 3 canais estão com o volume controlado pela envoltória. Né? E a gente já setou qual é a envoltória que a gente quer. Então é só jogar isso para fora e está feito. O controle vai ser dele. Então a gente só vai fazer isso uma vez, a gente não precisa vir para essa parte do código aqui, ó. Here we will add the animation sound effects routine. Não precisa. Porque aqui é o que a gente vai precisar ficar controlando a cada frame.
o que a gente faz num frame só, a gente só precisa detectar o evento, tá aqui, collision start, né? E no collision start, a gente tem, logo depois desse vpoke aqui, a gente já tem o beep aqui, ó. Certo? Que faz o beep. Então a gente vai arrancar fora esse beep e vai fazer uma rotina que a gente já viu. For unsigned char i igual a 0 e é menor que size of. Size of o quê? Explode sound e mais. E aí, nesse for, o que a gente faz? Dou-lhe uma. Peraí. Dou-lhe duas. Calma, vai gravar. Dá um PSG right aí. PSG right. PSG right o quê? Calma, amiguinho. Qual que é a posição lá que a gente vai mexer agora? Tem que olhar lá. É toda, né? A gente tá no for. Uhum. Ah, tá. E aí? O que vem aqui na frente agora? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Qual que é o registrador que a gente vai escrever? Todos. Começando em qual? É do 0. Onde que está controlado isso? No i. Ah, sim, no i. Né? No explode. É o i. Peraí. E aí o que a gente vai cuspir para fora? Explode. Sound. Cadê o chavinha aí, né? Isso aí. Explode sound, chavinha aí. Né? Compile e rode o programa. Compilamos. Faltou ponto e vírgula. O meu foi. Tá indo. Pessoal, de vocês foi, não? O meu aqui foi bem legal o som de explosão. Bacana. Eu queria fazer uma... Eu não queria ser que fosse uma explosão mesmo, sabe? Eu queria conseguir tirar um som que era uma tipo pisando num melão, numa melancia, sabe? Porque uma cobra não explode, né? Mas eu não consegui. Tem que começar agora, já que vai começar a brincar com esse negócio, é fazer uma biblioteca de sons aleatórios, né? Já criando e adicionando uma libzinha. Eu não consegui fazer esse barulho de esmagar um negócio orgânico ali. Então ficou uma explosão mesmo e boa e... Que legal. Fez barulho aí? Beleza. E aí, senhores, por hoje é isso. Fizemos todos os sons do nosso jogo. Beleza, senhores? Fechamos? Beleza, valeu. Então, até a semana que vem. Vou ver o que eu preparo aí pra semana que vem. Beleza, Valeu, tá bom? Boa noite aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Agent Saga.